Olá, no ar o seu programa Café com Deus. Nós começamos hoje mais uma semana e é um prazer poder entrar na sua casa, é um prazer poder estar com você mais uma semana. E eu queria te convidar a passar ao longo dessa semana junto conosco aqui. Eu sei que é muito curto, são apenas 30 minutos, mas eu queria te convidar a passar esses 30 minutos conosco. E hoje eu tenho um privilégio, um prazer muito grande de poder trazer uma amiga aqui para falar comigo aqui, a Tainá. Olá, Tainá. Olá, tudo bem? Tudo. Dá um oi lá pro pessoal de casa lá. Oi, pessoal, prazer. Bom, essa aqui é a Tainá. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a vida dela, sobre as experiências que ela tem tido nos últimos tempos aí com o Senhor, né, Tainá? Amém. E, bom, Tainá, o que você faz da vida? Então, essa semana eu comecei a fazer a engenharia civil e eu estudo, eu trabalhava o ano passado e esse ano eu estou me dedicando ao Senhor. Amém. Bom, Tainá, uma coisa assim, que eu acho muito interessante assim, em você assim, é que a gente pode notar assim, que você sempre buscou ter umas experiências muito reais assim, com o Senhor. Assim. Eu queria te contar, assim, que você contasse para o pessoal que está em casa lá, quando é que assim, te despertou essa vontade de buscar o Senhor? Assim, queria que você contasse para a gente assim, a tua história, como tudo começou. Assim. Foi a primeira vez que o meu pai me deu uma Bíblia. E quando ele me deu aquela Bíblia, eu fiquei assim, maravilhada. Aí eu pegava e falava assim, Senhor Jesus, olha que linda a minha Bíblia. Aí eu contava para todo mundo e eu fiquei assim, nossa, não sabia nem o que falar. Foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida. Então, o Senhor começou a mandar eu ler a Bíblia e Ele me deu um versículo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi assim que eu comecei a me reunir. Então, a tua experiência então começou disso aí, começou de uma Bíblia que você ganhou do seu pai. Sim. E como é que era no começo, assim? Você lia ali os textos ali, você tinha compreensão ou era assim? Assim, eu não tinha muita compreensão não, mas foi com a oração que eu fui ganhando a compreensão do Senhor. Então você ia orando, lendo, Sim, lendo? Porque quando a gente pede o entendimento para o Senhor, quando a gente ora pedindo esse entendimento, Ele ajuda muito. Ele vai abrindo um leque. Olha só para você. Hoje você está em casa, talvez você tenha uma Bíblia. Aí você fala assim, mas poxa, Rafa, eu tô aqui, eu tô lendo isso aqui, mas parece que não tem uma compreensão, parece que eu não consigo entender o que está escrito aqui. Porque é um texto, ok, mas assim, você precisa orar pedindo revelação ao Senhor. Através da revelação, daquilo que você ora para o Senhor, Ele vai revelando aquilo que está escrito aqui, não é, Tainá? Sim. E essa foi a sua experiência, né? Foi. Você lia, só que ao mesmo tempo você ia orando, você ia pedindo para o Senhor para que Ele realmente te mostrasse como entender o que estava escrito ali, né? O que estava, vamos dizer, e foi isso que foi acontecendo, né? Foi, porque o Senhor, através da oração, Ele vai nos mostrando a revelação dele, né? Porque não adianta nada a gente muitas vezes ter o conhecimento, mas não ter a oração, porque a oração traz comunhão com o Senhor. Amém. Bom, o que nós queremos passar aqui para você que está nos assistindo, para você que está aí em casa nos vendo hoje? A oração, ela tem realmente um poder tremendo, um poder que realmente pode transformar a sua vida. E hoje, nesse programa aqui, e ao longo dessa semana, é um assunto que nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito do poder da oração, o que é a oração. Mas antes disso, eu queria conversar um pouquinho mais com a Tainá, porque, Tainá, nessas férias agora, você teve uma experiência muito bacana, né? Sim. E eu queria que você contasse pro pessoal que está em casa lá, do que você fez nas suas férias, né? Você decidiu se dedicar, né? Você decidiu, em vez de viajar e de fazer alguma coisa, você decidiu fazer uma coisa diferente, né? O que você decidiu fazer nesse janeiro de diferente? Então, a gente tem um projeto aqui no local de reunião que chama CEAP, que é um centro de aperfeiçoamento, que eu entreguei minhas férias para o Senhor. Então, nesse programa, a gente tinha palestra, como a gente deve utilizar a Bíblia, de como a gente deve pregar o Evangelho para as pessoas. E uma das ferramentas... Peraí, só pra gente lá em casa saber, então, como funciona, então. Sim. Então, é um centro de aperfeiçoamento
Mas assim, quem que pode ir? Qual que era a faixa etária? Quem que eram as pessoas que estavam lá? Porque o pessoal em casa não conhece. Vamos apresentar o pessoal. Qualquer pessoa pode ir. Qualquer pessoa que gordo, quer buscar magro, o Senhor pode ir. Gordo, Sim. magro, baixinho, alto, todo mundo pode ir. Pode. Mas tem uma idade ou não? Não. Não? Qualquer idade, qualquer faixa de idade. É a partir dos 10 anos. A partir dos 10 anos. Sim. E até a pessoa... Entendi. Até a pessoa se achar jovem, né? Sim. Entendi. Jovem pro Senhor. Jovem pro Senhor, né? E ali, assim, como é que era a programação? Quantos dias vocês ficaram lá? Então, durante 2 semanas e eu fiquei 1 semana. Eu me entreguei totalmente ao Senhor. Então, tinha café da manhã cedo, a gente orava. O principal, a gente clamava o Senhor, né? E depois a gente orava, depois da oração tinha um café e em seguida tinha as palestras. Então, assim, foi 1 semana de realmente, desses cursos de aperfeiçoamento mesmo, de realmente buscar essa intimidade, de buscar realmente, vamos dizer, uma intimidade maior com o Senhor, né? Ao longo da semana foi tudo isso, tinha uma programação ao longo da semana, né? Foi isso mesmo. E, assim, o que você pode, assim, o que realmente acrescentou na tua vida, assim, todas essas palestras e toda essa experiência que você teve ali? De como é bom a gente se aproximar do Senhor, né? Mesmo no nosso dia a dia, muitas das vezes é muito corrido, a gente tem muita coisa para fazer, mas assim, a comunhão com o Senhor é essencial, não pode faltar, né? O ingrediente. O ingrediente está aí. Para o nosso dia a dia. Amém. Bom, só que aí, assim, você fala assim, mas beleza, esses jovens se reúnem, eles vão para lá, eles passam 1 semana ali tendo palestra e tudo e tal, mas qual que é o propósito? Qual que é o porquê que eles foram para lá? O que te levou, o que te motivou você a ir para lá? Qual que era o que queimava no teu coração, assim, de desejo de falar assim, não, eu vou realmente doar essa 1 semana para o Senhor? Qual que era o teu intuito, assim? O que você tinha no coração, assim, que queimava ali? O que queimava em mim é de querer chegar mais perto do Senhor, de servir Ele, sabe? Servir os irmãos, servir todas as pessoas. Porque o Senhor, Ele deu por nós, né, na cruz. Então, eu acho que eu tinha que me dedicar um pouco a Ele também. Foi isso. Bom, e aí ao longo dessa semana, vocês tiveram essas várias palestras que, assim, pelo que eu conheço do projeto, é uma preparação, uma preparatória para algo que vocês vão experimentar na semana seguinte, no final daquela semana, né? Sim. E como é que era isso? Vocês tiveram esse treinamento, e esse treinamento ele tinha intuito para quê? O que vocês faziam na outra semana? O intuito da outra semana, que eu peguei ainda no sábado, era para pregar o evangelho. E para a rua? Ir para a rua. Pregar o evangelho para qualquer pessoa. Então a preparação era para isso, para realmente levar o evangelho para as pessoas. Levar o evangelho e mostrar quem o Senhor é, né? Tão bom que Ele é. E foi bom? Foi uma beleza. Foi uma beleza? Bom, foi. A gente vai fazer um intervalo agora. E na volta do intervalo, a Tainá ela vai continuar aqui contando pra gente aqui quais foram essas experiências, né? Sim. E ela tem realmente muita coisa pra contar pra gente. Então, assim, não sai daí não. A gente só vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta e a gente continua o assunto. Estamos de volta com o seu programa Café com Deus e hoje nós temos o privilégio, o prazer aqui de ter a companhia da Tainá, né, Tainá? Sim. E no primeiro bloco nós falamos a respeito, né, de uma experiência que a Tainá teve agora em janeiro, que foi o CEAP, né? Que foi um curso de aperfeiçoamento, né, que você foi fazer, né? E que cidade que é? A gente falou a respeito do curso, mas não falamos que cidade que era. Que cidade que é? É em Sumaré, São Paulo. Certo. Mas para a pregação do Evangelho, a gente vai para várias cidades. Cada grupo vai para uma cidade. E a cidade que eu fiquei foi Americana. Americana, amém. Bom, o que a gente no bloco passado, a Tainá ela falou a respeito um pouco da vida dela, um pouco das experiências que ela teve, né? E agora a gente queria que a Tainá contasse um pouquinho a respeito da experiência que ela teve, porque esse curso ele foi um curso de preparatório, né, vamos dizer, né, ao longo daquela semana, para algo que vocês iam experimentar na semana seguinte, né, no final daquela semana e no começo da outra semana, que era realmente ir para a rua, que é realmente levar o evangelho para as pessoas, na casa das pessoas, né? Então eu queria que você contasse como foi isso, como funcionou porque foi um dia. Foi. E como é que foi?
Conta pro pessoal que tá em casa lá, pro pessoal saber como é que foi essa experiência, assim, desde o princípio ali, como é que vocês foram divididos e o que realmente era a intenção ali. Conta pro pessoal que tá em casa lá. Então, a experiência, ela foi maravilhosa na minha vida, porque uma das coisas que começou foi por meio da oração, porque eu estava doente, estava eu e as minhas 4 amigas. Então, foi do começo que a gente começou a orar, sabe? Então, o Senhor, Ele foi mostrando, e até mesmo Ele curava a gente ali, pra gente pregar o Evangelho dEle mesmo, porque era isso que Ele estava querendo que a gente... Você estava passando mal no dia que vocês, ou na véspera? Sim. Na véspera para ir pra esse dia? Sim, e a gente orou, e o Senhor nos mostrou que Ele queria aquilo. E aí no dia seguinte vocês já acordaram bem, então? A gente enfrentou tudo, amém. Amém. E quando a gente chegou lá, em Americana, a gente entrou no local de reunião e foram separados grupos. E um dos grupos estava a minha amiga daqui, que o Senhor, assim, separou muito bem os grupos. E aí cada grupo tinha mais ou menos quantos jovens? 4 pessoas. 4 pessoas. Sim, aí cada grupo foi para uma rua e depois que a gente começou a ir para as ruas, a gente começou a orar. Porque, olha para vocês verem, o tanto que a oração, ela tem poder. A gente orou e pediu para o Senhor abençoar aquela calçada, que o Espírito Santo dele fosse derramado naquela calçada e que ele fosse à nossa frente. Então, a gente, assim, foi pregando o Evangelho e as pessoas tinham necessidades que a gente entrasse na casa delas. Então, cada calçada que vocês iam, vocês oravam? Oravam. Para quê? Para o Senhor estar na nossa frente, para a gente passar a vida dele. Porque a vida dele é o que a gente mais precisa passar para as pessoas. Porque essa vida de Cristo, é muito importante a gente ter a vida de Cristo, né? E aí, como é que era? O que vocês faziam, assim? A gente conversava com as pessoas e, principalmente, pediam para elas clamar o nome do Senhor, né? Invocar o nome do Senhor Jesus. Invocar o nome do Senhor. E depois disso a gente orava com elas, conversavam com elas. Então a experiência foi muito boa, porque você poder cuidar do próximo é maravilhoso. As pessoas, elas realmente estão clamando para essa questão de alguém poder ouvir elas, né? Sim, e era um fogo assim ardente, porque expressar a vida de Cristo é isso, sabe? Você poder falar do Senhor para as pessoas, nossa, você fica tão maravilhado das coisas, sabe? É bom demais, eu não tenho nem como explicar isso, de tanto que ardia dentro do meu coração. Mas uma coisa que você pode perceber, as pessoas elas realmente têm essa sede de por Jesus e ao mesmo tempo também tem essa sede também de poder realmente colocar para fora o que elas estão sentindo, né? Sim. Você experimentou, em todas as casas que você entrava, você podia ver isso aí? Poderia. Certo. Bom, aí, o que eu queria que você contasse também pro pessoal também. Toda porta que você batia, as pessoas abriam ou não? Então, todas as portas em que a gente orou, eles falavam oravam, abria. Mas a gente teve uma experiência de mudar de calçada para a gente voltar para o local, porque já estava dando o horário, em que 2 pessoas não abriu a porta porque a gente não orou. E a gente reconheceu isso depois que a gente viu que a gente parou de orar. Então, quando a gente ora, é que nem eu enfatizo, é bom a gente orar porque a gente tem comunhão com o Senhor. A gente se abre para o Senhor ir à nossa frente. Então, depois que a gente orou para o Senhor nos abençoar e derramar o Espírito Santo nele em cada casa, eu orei até por interfone. E o engraçado foi que a moça que me atendeu no interfone, a filha dela ia casar e ela pediu oração pela filha dela. Então é muito bom, você vê assim que a pessoa estava correndo no dia a dia, mas por isso ela não deixou de orar, de desejar, sim, né? De desejar aquela oração. Então é muito bom ver essa busca do Senhor pelas pessoas, né? Olha que interessante, ó. A Tainá, ela tocou num ponto muito, muito interessante aqui. Você está na sua casa, você, né, às vezes tem até tido experiência com o Senhor, mas será que você realmente entregou os seus caminhos ao Senhor? A experiência que ela nos conta aqui está enfatizada uma coisa muito importante aqui. Toda direção, todo lugar que eles iam, eles oravam. Para quê? Para pedir a direção.